noite. Hoje é dia 8 de abril de 2008, são 20 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar pela TV Orkut com mais um Jornal Jurídico. Hoje temos o prazer de contar com a presença do ilustre advogado, Dr. Antônio Ribas Paiva, que milita na advocacia brasileira há 35 anos. Boa noite, doutor. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É sempre interessante debater assuntos dessa propriedade. Muito obrigado. Eu gostaria de noticiar uma notícia que saiu na revista Consultor Jurídico, dia 7 de abril de 2008, que fala sobre a mudança da direção no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A matéria foi feita pela jornalista Maria Fernanda Ederli, que é correspondente da Consultor Jurídico em Brasília. O título é Terceira Instância, STJ passa por crise de identidade, afirma Gomes de Barros. Sobrecarregado de processos, o Superior Tribunal de Justiça desvirtua-se de sua missão original, instância excepcional de uniformização de jurisprudência, para se tornar uma, entre aspas, reles terceira instância, nas palavras do seu novo presidente, o ministro Humberto Gomes de Barros, que foi empossado na tarde desta segunda-feira, 7 de abril de 2008, ontem, para comandar o maior tribunal superior do país. Ele afirma que o STJ passa por uma crise de identidade. Às vésperas de completar 20 anos, o tribunal adolescente enfrenta a crise de identidade, afirma o ministro. Tanto o Constituinte de 1988 quanto o legislador ordinário esqueceram-se de imunizá-lo contra a velha endemia que aflige o Poder Judiciário brasileiro, o processualismo e a ineficácia das decisões judiciais, completou. Também tomou posse nesta segunda-feira o ministro César Asfur Rocha, Corregedor Nacional da Justiça, na vice-presidência do STJ. Em seu discurso de posse, Gomes de Barros fez um apelo ao Legislativo. Graças ao socorro do legislador, o Supremo Tribunal Federal começa a libertar-se da irracionalidade. O Superior Tribunal de Justiça, inexplicavelmente, ficou ao largo das providências salvadoras, disse, fazendo menção à repercussão geral do recurso extraordinário, já utilizado pelo Supremo. Disse ele, é necessário e urgente que tais instrumentos sejam estendidos ao recurso especial. Com todo respeito ao legislador, a discriminação carece de sentido. Ele lembra que dos 330 mil processos decididos em 2007, quase 260 mil repetiam questões já superadas, pedindo um instrumento que permite à Corte escolher que julgar apoiada em critérios de relevância social, política, econômica e jurídica. Ele disse, os 19.267 processos julgados em 1991 transformaram-se no ano passado na inacreditável soma de 330 mil decisões, alertou. À frente do STJ, até junho deste ano, quando se aposenta compulsoriamente aos 70 anos, Gomes de Barros afirmou que o exagerado número de processos intensificou a frequência dos julgamentos, aumentando a possibilidade de erro, tornando insegura a jurisprudência. Diz ele, as decisões do tribunal, em vez de funcionarem como faróis, orientando em definitivo a aplicação do direito federal, reduziram-se a soluções tópicas, cujo alcance limitava-se às partes envolvidas em cada processo. Ele fala mais aqui a matéria, inclusive transcreve aqui o discurso do ministro, mas eu gostaria de parar nesse momento, em relação à matéria, para até o que foi aqui colocado, ouvir a opinião do nosso ilustre convidado, o advogado Dr. Antônio Ribas. O ilustre deputado Jair Bolsonaro. O que o doutor acha a respeito desses comentários do novo presidente do STJ? Isso evidencia
que a obrigação do Estado de distribuir justiça está aquém da necessidade da sociedade. Tanto pelo evidente despreparo da magistratura, como pela ótica distorcida dos juízes. Nós precisamos, na realidade, de juízes que se imbuam do seu dever de servidor público, para que a democracia seja socializada. E hoje, no Brasil, que é um país, infelizmente, terceiro-mundista, a democracia é um luxo de algumas classes sociais, principalmente aquelas habitantes do poder. E essas distorções é que nós precisamos eliminar na medida do possível, porque aqueles que estão encastoados no poder são ociosos das suas prerrogativas. A última coisa que o habitante do poder pensa é no bem comum da sociedade. E isso não é diferente em nenhum dos poderes da República. Doutor, mais especificamente, o ministro fala que gostaria que a repercussão geral do recurso extraordinário, né, fosse o filtro de relevância também a ser utilizado no recurso especial para filtrar os recursos que chegariam ao STJ. Especificamente em relação a esse assunto, o que o doutor Antônio Ribas acha disso? Eu acho que é inconstitucional. Acho não, tenho convicção que é inconstitucional. Por quê? Porque está cerceando o amplo direito de defesa, né, que está esculpido no artigo 5º da Constituição. Então, é estranho que no discurso de posse de um presidente, de um ministro de um tribunal superior, saia uma manifestação evidentemente, claramente inconstitucional. Nós já falamos aqui neste jornal, há umas 2 ou 3 semanas atrás, a respeito dos índices de processos de habeas corpus existentes atualmente no próprio STJ. E dizia ali um dos ministros que ali era motivo também, endossando, fazendo coro aqui ao presidente recém-eleito, que era motivo de se fazer esse controle, esse filtro de relevância para fazer um gargalo nos recursos que subissem ao STJ em relação aos habeas corpus. Comentamos naquela ocasião, doutor, que data vênia não estão fazendo a devida análise da questão estatística, porque qualquer cidadão de inteligência mediana, ao tomar conhecimento da estatística de um tribunal, onde há, segundo eles próprios, grande quantidade de habeas corpus impetrados, data vênia deveria ser um sinal amarelo, vermelho até, tanto para o STJ como para o Conselho Nacional de Justiça, para que fizesse a seguinte análise que parece simples, que é qual? O pressuposto da impetração de uma ordem de habeas corpus é que haja uma arbitrariedade, pelo menos aos olhos do impetrante. Uma ilegalidade, uma arbitrariedade sendo praticada. Ora, se há uma avalanche, por eles considerada anormal, de recursos dessa natureza, seria o mesmo que dizer que está havendo uma avalanche, além do normal, de arbitrariedades que estão sendo praticadas pelos tribunais ou permitidas pelos tribunais que sejam praticadas aos olhos de quem está impetrando. Bom, qualquer país sério, né, se tivesse feito a análise correta, faria o quê? Iria analisar quais são os motivos dessas impetrações, quais são as arbitrariedades que estão sendo apontadas nesse habeas corpus, e verificar se há procedência ou não. E o filtro de relevância para diminuir essa suposta avalanche de processos no STJ deveria ser ir à fonte do problema e agir para que essas arbitrariedades deixem de serem praticadas ou deixem de que esses tribunais deixem de permitir que elas sejam praticadas nas instâncias inferiores e assim, através desta medida, aí sim, diminuir
a questão dos processos. Porque fazendo assim, acho que estaria prestando o devido serviço ao seu jurisdicionado, que é fazer com que a justiça seja aplicada. O fato de fazer gargalo para que menos habeas corpus subam lá, data vênia. Isso é um desserviço à justiça. A esse respeito, vejo aqui que o presidente do STJ fala no mesmo sentido, falando em julgamento de 2007 de 330 mil processos. Imagino eu que ele esteja se referindo aos recursos especiais. Né? A presunção, pelo mesmo raciocínio, é de que existem, aos olhos de 330 mil recorrentes, né, que está havendo uma negativa de cumprimento de dispositivo legal federal, ou de, pelo menos, de entendimento jurisprudencial. Agora, se isso é fato ou não, se isso é procrastinação, como alguns ministros chegam a insinuar que os recursos são procrastinadores, eu acho que isso mereceria uma análise mais profunda. E não simplesmente uma afirmação de que tudo é procrastinativo. A esse respeito, o que o doutor tem de opinião a respeito dessa questão? A questão aí, ela se espraia por vários segmentos. Em primeiro lugar, o Estado, como ente ficcional, não pode dormir. Então, até vai aqui uma sugestão, que o serviço público fosse prestado 24 horas por dia em turnos de 8 horas, que é um desperdício de recurso público, não é? Os prédios ficarem fechados, quando a população está carente de justiça. Os detentores do poder deveriam ampliar, não é, os cargos na proporção do aumento da população. Nós estamos defasados há anos. Agora, a questão da impropriedade desta observação do ilustre ministro, o principal é o seguinte: a Constituição, ela é desrespeitada pelas autoridades. Nós, comuns do povo, nós seguimos as normas legais. Agora, as autoridades se esquecem que o parâmetro da autoridade é a legalidade. E, novamente, nós vemos aí uma tentativa de cercear o amplo direito de defesa, constitucionalmente previsto. Então, os direitos individuais nada significam para as autoridades. Há um distanciamento olímpico daquilo que a população precisa, que é a distribuição de justiça e garantia do seu direito natural, que é a essência da democracia. Aliás, senhor presidente do STJ, gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Por que não se pensa em aumentar a quantidade de ministros no STJ? Aliás, gostaria de perguntar ao doutor Antônio Ribas, como é que ele vê essa possibilidade de 330 mil processos serem decididos em 2007 por apenas 32 ministros? Gostaria de enfatizar aos internautas que desconhecem a questão mais profunda do Poder Judiciário. Existem processos que têm mais de 50 volumes e mais de 80 ou mais de 150 pensos. 330 mil processos, posso estar enganado aqui, salvo engano, fazendo uma conta de cabeça, mas por 30 dias, supondo que todos os ministros trabalhassem 30 dias, daria em média mais ou menos 28 ou 29 processos por dia. O doutor acha isso possível de ser feito, prestando satisfatoriamente a prestação jurisdicional aos cidadãos? Como é que o doutor Antônio Ribas vê essa questão? O papel dos tribunais diante dessa estatística é meramente homologatório do que decidem as assessorias. Não é porque é humanamente impossível alguém julgar uma questão complexa em um dia. Quanto mais 20 questões complexas que mereceram a apreciação da terceira instância judicial em um dia. Nós vemos aí
inviabilidade do Poder Judiciário. O tribunal simplesmente homologa o que já foi decidido pelas assessorias. É um julgamento por atacado, que não garante a distribuição do direito adequadamente. Perfeito. Eu gostaria de entrar numa outra questão, muito polêmica, que vai ser mencionada agora no próximo bloco, que é sobre a Raposa Serra do Sol. Questão essa que parece que não tem tido muita atenção da imprensa e que nós vamos falar. Gostaria de dizer para os internautas que quiserem participar, poderão participar também do nosso jornal por telefone no 3744-4571. Repito, aqui é DDD 011, Brasil 55, né? Então 55 11 3744 4571. Ou por e-mail, na própria tela, quem está acessando a TV Orkut pelo www.tvorkut.com.br, tem aí na sua tela um local disponível para colocar o seu nome, o seu e-mail e fazer a sua pergunta e participar aqui ao vivo do nosso programa. São exatamente 20 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Gostaria de chamar esse assunto para o próximo bloco, depois do pequeno intervalo. Boa noite. Estamos de volta com o Jornal Jurídico. São 20 horas e 49 minutos do dia 8 de abril de 2008. E estamos aqui com a presença do Dr. Antônio Ribas, advogado, e que está aqui nos brindando com a sua presença. E gostaríamos agora de colocar no ar uma matéria, pequeno discurso de mais ou menos uns 5 minutos, feito pelo deputado federal Jair Bolsonaro no dia 4 de abril de 2008. E no meio desse discurso ele menciona a questão que vamos tratar agora, que é sobre a Raposa Serra do Sol. Por favor, produção, coloque o discurso do deputado Jair Bolsonaro. Ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, Sua Excelência, põe 5 minutos na tribuna. Eu vou desviar um pouco o foco do discurso, ao qual eu iria fazer aqui. O primeiro parlamentar que pôs a tribuna falou em ditadura militar, que ele combateu a ditadura militar. Esse pessoal sabe o que é ditadura. Conhece Cuba, conhece China, conhece Albânia. Os combatentes lá morreram todos. Quem combatia, morria. E nós aqui chegamos à seguinte conclusão muito simples. Ou os que vêm aqui são apenas combatentes de festim, os de garganta, ou não tivemos ditadura no nosso país. Chega de mentiras. Temos 21 anos de governo civil. O Brasil só piorou de Figueiredo para cá. Agora há pouco, o deputado que me antecedeu aqui, falando que não aceita investigações, etc. Eu estou no 5º mandato. O que eu mais ouvi aqui, até Lula assumir aqui, durante o regime militar, que eles apelidaram de ditadura, não se investigava nada. Nós, quando assumimos, vamos investigar tudo. A prova está aí. Não querem investigar até mesmo compra simples de cartões corporativos.
Me aponte um general, um coronel, um capitão, um sargento rico ou razoavelmente bem de vida durante o regime militar. Não tem. Vocês sabem disso? Que quem se embrenhou pela luta armada não era para derrubar os militares, era para implementar em nosso país a ditadura do proletariado. Eu pergunto a vocês, do PTB, do meu partido PP, do PMDB, do DEM, o terreno não está mais do que propício, deputado Inocêncio Oliveira, para implantarmos no nosso país a ditadura do proletariado, a ditadura das sindicais livres, como vocês mesmos viram ontem, o veto presidencial, de modo que o TCU não possa investigar as contas do governo Lula. Os sindicatos agora podem abrir as suas comportas e investir dinheiro em candidaturas do PT, do PCdoB. Vocês não enxergam isso? Vocês estão cavando a própria sepultura, a sepultura da democracia. Até cego enxerga isso. Em troca de quê? Dos cargos miseráveis, que vocês não têm o que fazer com esse dinheiro, que porventura eu consegui agora, ou não é em troca de dinheiro? Ou eu sou otário? O único errado nesse Congresso? Vocês não enxergam isso? Cadê o exemplo de 2002, com a cara de vocês nos jornais, estão na cara nos postes, nos muros, em 2002, dizendo que vocês votaram para acabar com o 13º, com o fundo de garantia, com a licença gestante? Vocês não enxergam isso? Só está faltando aprovar aqui o voto facultativo. Com esse esclarecido, vai acabar não votando. E essa classe proletariado, que vive como porcos do Bolsa Amarelo, vão votar. Eles vão ter a maioria aqui dentro, para aprovar o que quiserem, como o Chaves faz na Venezuela. E vocês não acordam para isso, meu Deus do céu. Corroborando com isso, a sacanagem que é feita com os militares das Forças Armadas. Uma sacanagem a mais vil. Vocês não enxergam isso? Ministro Jobim, Vossa Excelência não acorda para isso também? É conivente com esse estado de coisa, com essa patifaria com os militares, com essa covardia para com o país, onde o general não pode entrar numa reserva indígena na Amazônia, onde a Polícia Federal está se prestando um trabalho sujo para tirar os risicultores daquela região. Acorde para isso, Congresso! Ou vocês não conhecem a história do sapo fervido, que eu não vou contar aqui? Procure saber. Aqui existe luta de poder, não tem amizade. E vocês estão se vendendo, meus colegas do meu partido, do PMDB, do então PFL, do PTB, estão se vendendo por migalhas. Vocês vão fazer o que porventura levam hoje. Aquele papel, vão fazer papel higiênico. Não vai ter outra finalidade. A não ser isso, o que vocês levam hoje, traindo o povo brasileiro e traindo as Forças Armadas do Brasil. Meus caros internautas, esse discurso, feito no ano 2008, é assustador. Do que ele estava falando? Do que o deputado Jair Bolsonaro estava se referindo quando dizia das Forças Armadas sucateadas, que não podem entrar em reserva indígena? Eu vou ler para vocês a matéria que saiu na revista Consultor Jurídico no dia 5 de fevereiro de 2008, sobre Raposa Serra do Sol. Se o governo federal não retirar até o fim de março os produtores de arroz da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, os índios estão dispostos a expulsar os fazendeiros, garantiu o coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, Dionito José de Souza, segundo nota do Estadão. Agência Estado publicou agora no dia 7 de abril de 2008. Seguinte notícia. Brasil. Manifestantes fecham rodovia BR-174 em reserva de Roraima. Os protestos contra a desocupação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, chegaram à fronteira do Brasil com a Venezuela.
Os manifestantes bloquearam hoje a BR-174 na sede do município de Pacaraíma, que divide os dois países. A barricada, feita com pneus velhos e madeira, foi incendiada quase em frente ao posto da Polícia Federal, no local. Uma pessoa foi presa. A manifestação começou no início da tarde e não terminou até às 19 horas. Homens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Polícia Militar, tentam negociar a liberação da rodovia. Há congestionamento dos dois lados da pista e mais pessoas estão chegando para reforçar o protesto, que reúne cerca de 150 manifestantes. No Surumu, principal foco da resistência contra a Operação Upatacom 3, que a Polícia Federal realiza para retirar os não-índios da reserva, foram feitas mais barricadas para impedir o trânsito de veículos. As estratégias de ação da Polícia Federal agora são comandadas pelo delegado Fernando Segovia, coordenador da operação, que chegou hoje a Boa Vista, capital de Roraima. A primeira medida tomada foi a transferência de todo o armamento do auditório da Superintendência da Polícia Federal para outro depósito, cujo endereço não foi divulgado. Temendo que o conflito se transforme em derramamento de sangue, o governador Anchieta Júnior, do PSDB, pediu a suspensão da operação no Supremo Tribunal Federal. Disse ele: "Queremos acabar com esse clima de tensão para evitar a perda de vidas." A ação judicial foi protocolada depois de esgotadas as tentativas de suspender a ação de retirada na via administrativa. Na semana passada, Anchieta Júnior foi ao Ministério da Justiça, mas foi informado que desta vez a União vai proceder à retirada do não-índios da Raposa Serra do Sol. A ação cautelar, com pedido de liminar, pede que o julgamento seja feito pelo ministro Carlos Aires Brito, relator dos processos que envolvem litígios na terra indígena. A esse respeito, gostaria de ouvir a opinião do Dr. Antônio Ribas Paiva. Por favor, doutor. O que o doutor tem para dizer a esse respeito? Mas antes disso, gostaria de mencionar aqui aos internautas que quisessem participar, que podem participar através de e-mail ou do telefone 3744-4571. Está chegando também aqui aos nossos estúdios o Dr. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, advogado e grande apresentador dos programas de segunda-feira, que vai ao ar às 22 horas, o Mensageiro da Justiça. Por favor, doutor, gostaria que tivesse assento aqui junto com o nosso convidado, Dr. Antônio Ribas Paiva. Sinta-se à vontade. Tá bom. Temos alguns e-mails dos internautas, aqui do Dr. Cláudio Ricardo Amaral, parabenizando o programa e dizendo que está assistindo o nosso programa em Santos. Temos também aqui o R. Mouzar Castelo, que também está dizendo que está assistindo o nosso programa. Também do senhor Severino de André, em Recife, está dizendo aqui que a coragem do programa forte e dá os parabéns ao programa. Também Castrine do Termes, parabéns pela elegância do programa, do apresentador, dos convidados. Os internautas que quiserem participar, por favor, estamos ao vivo. Hoje é dia 8 de abril, são 21 horas, horário de Brasília. A respeito agora dessa notícia em relação à Raposa Serra do Sol, vamos ouvir aqui o Dr. Antônio Ribas Paiva. Com a palavra, doutor. Antes da gente analisar o fato em si, nós temos que fazer um paralelo. O que aconteceu com o Kosovo? Albaneses do território da Sérvia proclamaram a independência e foram apoiados pela ONU. O que impede das tribos
indígenas da Raposa Serra do Sol proclamarem a independência e serem reconhecidas como um país pela ONU. Esse é o risco que nós estamos correndo. Nada impede isso. Vai haver uma celeuma mundial e ninguém analisa que a questão indigenista no Brasil está distorcida. Por quê? Porque a FUNAI e os grupos politicamente corretos querem manter na era da pedra lascada parte da nação brasileira. Eu não conheço índios, não conheço negros, não conheço japoneses, eu conheço brasileiros. Conheço a nação brasileira, conheço o território brasileiro. Não existe terras indígenas. Isso aí é uma incursão dos inimigos do Brasil, dos estrangeiros que cobiçam as riquezas do nosso território. Agora, a FUNAI, o que é a FUNAI? É um cartório de genocídio, que quer garantir a parte da nação brasileira na pedra lascada, com expectativa de vida de 29 anos e mortalidade infantil de 65%. Ou seja, de cada 5 crianças índias que nascem, 3 morrem antes dos 5 anos de idade. Esse é o absurdo. Cultura se preserva na memória e nos museus. A prioridade nossa é a preservação da vida. Por que mantermos brasileiros em verdadeiros zoológicos, parques zoológicos, com expectativa de vida de 29 anos? Isso é um crime, isso é genocídio, isso é um crime imprescritível. Agora, voltando à questão da segurança da nossa soberania, eu pergunto aos senhores, por que o Exército Brasileiro se negou a retirar os brasileiros que estão naquele rincão? Porque a ordem é manifestamente ilegal. Há risco para a soberania do nosso território naquela região. A Polícia Federal não tem logística para tirar ninguém de lá. Por que, em nome de Deus, nós temos que retirar brasileiros do território nacional? O que justifica isso? Grande parte da população indígena que lá reside não quer isso. Estão numa consciência nacional, defendendo o território nacional naquela trincheira. Os brasileiros dos outros estados deveriam ir a Roraima defender o território nacional que está em risco. Não existe nação indígena. Existe nação brasileira. Essa é a questão que está em jogo. A nossa soberania territorial. Após uma eventual proclamação de independência, de territórios ricos em nióbio, urânio, terras raras e outros minerais, eu pergunto, o que fará o nosso exército, que está confessadamente sem meios para defender a rica nação brasileira? Rica nominalmente, porque a nação precisa ser reempossada na riqueza do seu território. Nós, brasileiros, estamos sendo mantidos artificialmente na pobreza por uma casta política que se vende por qualquer coisa. O próprio Jair Bolsonaro mencionou isso. Os senhores estão recebendo dinheiro ou são trouxas? Estão traindo o Brasil de graça? Essa é a questão que nós temos que enfocar. O interesse, a responsabilidade pela defesa da soberania. A classe política precisa se conscientizar sob pena de incorrer no crime do artigo 142 do Código Penal Militar, que é tentar entregar parte do território nacional para potências estrangeiras. É o que está sendo feito. O mundo está pouco se preocupando com os índios que residem lá. Eles querem é o subsolo. Essa questão é a riqueza mineral. Eles querem impedir a extração ou extrair. É isso que eles querem. Para quê? Para manter o controle das cotações internacionais dos minérios, que é o que lhes dá poder e lucros.
Muito bem, doutor Antônio Ribas Paiva. Essas declarações são tão assustadoras quanto a do deputado Jair Bolsonaro. E o doutor falou no artigo 142 do Código Penal Militar, que diz textualmente: tentar submeter a território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro. Pena reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças, de 10 a 20 anos para os demais agentes. Gostaria de fazer uma pergunta, doutor. O Código Penal Militar se aplica somente aos militares? Esclareça, por favor, aos internautas, se também se aplica aos cidadãos comuns, ou se está restrito só aos militares. Não. O Código Penal Militar, ele tipifica delitos militares, que podem ser praticados por civis ou por militares. No caso específico, ele menciona claramente, no artigo 142, que todos aqueles que incorrerem no típico, ou seja, que tentarem entregar parte do território nacional para interesse estrangeiro, estão em cursos na lei. E no caso, infelizmente, a administração federal está em curso no artigo 142 do Código Penal Militar. Pior do que isso, eles estão em cursos no artigo 357 do mesmo código, que é a pena para tempo de guerra, porque nós estamos sofrendo uma guerra de quinta geração, que é a guerra assimétrica, que é a guerra terrorística, a guerra econômica e a guerra convencional também. Então, nessa medida, a pena do artigo 142 passa a ser a descrita pelo artigo 357, que é mínimo de 20 anos e máximo a morte. Essa é a questão. É traição, em síntese, traição do interesse nacional. Doutor, explique um pouquinho mais detalhadamente para o nosso internauta o que é colocar em risco a soberania nacional ao fixar as reservas indígenas em território fronteiriço com outros países e deles tirar os não indígenas, tirar os brasileiros que ali vivem. Por favor, podia explicar com mais detalhe que risco isso, como é que isso pode oferecer um risco à nossa soberania nacional? Bom, além de ser discriminatório, como são as cotas universitárias, essa medida coloca em risco parte do território. Por quê? Se a reserva indígena for no meio do país, dificilmente haverá possibilidade de uma proclamação de independência. Agora, especificamente no caso dessas reservas, em terras contínuas, grandes extensões, nas fronteiras, isso possibilita uma eventual proclamação de independência, que é o objetivo. O objetivo da demarcação de terras índias nas fronteiras é a proclamação da independência e a usurpação do subsolo. Que Roraima, a agricultura em Roraima é muito difícil, porque a terra é ácida. Então você tem um custo alto para corrigir o solo. A própria água é ácida. Então, quando você irriga, você já está acentuando a acidez do solo. O interesse não é pelas terras de superfície. O interesse é utilizar a nação entre aspas, né? A nação, eu não só conheço a nação brasileira. Os índios da nação brasileira como de batalha para usurpar o território nacional com a conivência das autoridades federais. O Supremo Tribunal Federal deve se manifestar, porque qual é o papel do judiciário? É garantir a legalidade, a aplicação da lei. O poder judiciário, na sua mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, deve garantir a matéria constitucional. Primeiro artigo da Constituição, soberania, garantia da soberania. O colega pode até ler aqui, se tiver acesso aí na internet,
Constituição é o inciso 1º do artigo 1. Garantir a soberania. Diz o seguinte, doutor. O artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, no título 1, que fala sobre os princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro deles, a soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5, o pluralismo político. E em seu parágrafo único reza: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Doutor, esclarecendo um pouco melhor para o nosso internauta, para aquele que está chegando agora, que não ouviu o início dos seus comentários, que riquezas subterrâneas existem lá em Roraima, nessa reserva indígena? E gostaria de saber se nessa região há a presença estrangeira. O doutor pode explicar? Bom, o subsolo, o Brasil é um país agrícola e mineral. A questão mineral é mais aguda porque a produção de alimentos é uma necessidade de segurança alimentar do primeiro mundo. Então a agricultura, a partir de agora, após a questão do vaca louca e outras doenças que o primeiro mundo apresentou na sua produção, a agricultura não vai ser atacada mais. Mas a questão mineral é aguda. O Brasil, nessa região, tem nióbio, por exemplo, que é um minério refratário utilizado em microfusão com aço que permite a construção de aviões supersônicos, ótica de precisão, armamentos. E o Brasil tem 98% das reservas mundiais desse minério. Sem o nióbio brasileiro, não existe indústria aeroespacial. Os americanos sequer teriam pisado na Lua, sequer teriam ultrapassado a estratosfera. Então não existe mundo moderno sem o nosso nióbio. E é isso que é esse o objetivo daqueles que supostamente defendem a criação de reservas indígenas. O nióbio brasileiro está avaliado em trilhões de dólares. Essa é a cifra. Então, o brasileiro está sendo mantido artificialmente na reserva e sentado num banco de ouro. Essa é a tragédia brasileira. O brasileiro não precisa de esmola de governo do PT. Não precisa de esmola de nenhum partido político. O povo brasileiro é rico. Nós precisamos, nós, segmentos esclarecidos da sociedade, temos que possibilitar que a nação brasileira seja reempossada na riqueza do seu território. E é isso que aqueles incentivadores da cisânia nacional querem fazer. Querem manter o brasileiro na miséria para usurpar, como sempre fizeram, nos últimos 500 anos, as nossas riquezas. O senhor Fernando Henrique, ex-presidente da República, tentou privatizar uma reserva de nióbio em São Gabriel da Cachoeira por míseros R$600 mil, quando a própria CPRM avaliava essa reserva em US$1 trilhão. Então nós vemos que a traição é de pai para filho, né? Considerando que o PSDB é o pai do PT. Então nós continuamos nessa traição e a sociedade brasileira, por seus segmentos esclarecidos, precisa reagir a isso, porque senão nós vamos perder território e não vamos reempossar a nação na riqueza do seu patrimônio. Doutor Antônio Ribas Paiva, gostaria de saber se é de conhecimento público essas riquezas minerais que estão no nosso subsolo, na Raposa Serra do Sol. Aonde está registrado? Quem fez essa pesquisa? O que se conhece a esse respeito? Mas antes disso, gostaria de comentar aqui
alguns e-mails que estamos recebendo de internautas. Da Fátima Regina Felizola, de São Paulo, parabéns pelo programa, está assistindo de São Paulo, são excelentes as colocações do Dr. Antônio Ribas Paiva. Temos também aqui do Antônio Ramon Espanha, parabéns pela seriedade, pelo patriotismo do programa e seus convidados. Recebendo aqui do Dr. Dória Calamberdes, que diz que o programa de utilidade pública, com presença do Dr. Marcos Davi, apresentador da casa. Também recebemos e-mail aqui de Cândido Portinari Silva, que está parabenizando aqui o programa. Também do senhor Duran, que pede ao ilustre colega, que deseja sucesso ao programa, Dr. Ricardo Duran. Agora, em relação a essa questão, sobre o conhecimento público dessas reservas minerais que existem na Raposa Terra do Sol. Existe esse conhecimento público? Onde estão registradas? Como é que se sabe dessas riquezas, doutor? Bom, o projeto Civan fez o levantamento de grande parte do subsolo brasileiro durante anos, né? E hoje é mais fácil ainda pelos satélites civis e militares de alta tecnologia que sabem tudo que tem no subsolo brasileiro. A empresa Vale do Rio Doce tem concessão de grande parte do território nacional, da Lavre Pesquisa, mas a opinião pública não tem conhecimento disso. Aqueles que querem usurpar o território sabem perfeitamente. O próprio governo tem todos esses registros. Para os senhores terem ideia, o Brasil perde por dia em subfaturamento de exportação, em contrabando puro e simples, 700 milhões de dólares. Só em nióbio, o subfaturamento de exportação chega a 100 bilhões de dólares por ano. Ou seja, 7 vezes o que o governo arrecada com imposto de renda da pessoa física. O brasileiro, a exemplo do saudita, não precisaria pagar imposto de renda, porque as riquezas do seu território são suficientes para garantir a administração pública. 7 vezes. Só a conspiração do subfaturamento de exportação de nióbio é 7 vezes a arrecadação com imposto de renda da pessoa física. Doutor Antônio Ribas Paiva, em relação à presença estrangeira na Raposa Serra do Sol, o doutor pode explicar a existência, se existe, se não existe, e se ela existe, como é que ela está ocorrendo? Na Amazônia existem milhares de ONGs ou ONGs financiadas por capital transnacional e com o objetivo de fazer levantamento de riquezas, biodiversidade, minerais, terras e tudo mais. E são todas pagas por aqueles que querem a formação dos zoológicos indígenas, que são as famosas reservas, né? Repetindo, são apenas zoológicos de gente que não tem expectativa além dos 29 anos. A vida média é 29 anos. Mortalidade infantil, 65%. Então, os assassinos de sempre da história da humanidade, aqueles que massacram a África, estão querendo tribalizar o Brasil. É esse o objetivo, é pura traição, patronizar, que está sendo praticada pelos gerentes dos interesses transnacionais, que são os governantes. E não é só no Brasil. Essa traição, todo o terceiro mundo é submetido à miséria em razão da traição dos seus governantes. Doutor Antônio Ribas Paiva, a quem interessa manter essas riquezas minerais que poderiam estar sendo exploradas hoje pelo Brasil, deixando a situação de muitos brasileiros muito melhor, aumentando vertiginosamente a quantidade de empregos, aumentando as nossas divisas, e o que é pior, a quem interessa, além de manter esses recursos minerais debaixo da terra, manter o nosso povo brasileiro, estou me referindo agora aos índios
por exemplo, da Raposa Serra do Sol, nessa condição desumana, de uma condição de vida, onde a longevidade não ultrapassa, a expectativa de vida não ultrapassa 29 anos, quando os da capital, no mesmo país, hoje a expectativa está em mais de 70 anos. A quem interessa isso tudo? E sobremaneira pergunto, por que só o Exército brasileiro tem essa noção de soberania e da noção da ordem ilegal que estava recebendo? E por que os delegados da Polícia Federal que estão lá em Roraima não têm essa noção? Doutor, consegue visualizar e explicar essa situação? A pergunta é complexa, mas eu vou tentar sintetizar. Os índios são usados como a tampa da Arca do Tesouro. Então, a existência de uma reserva indígena, isso não é só lá em Roraima, em qualquer região em que você tenha uma reserva indígena, é a tampa da Arca do Tesouro. E o pirata não quer que ninguém mexa. A pirataria internacional é que quer controlar a extração ou a reserva. Por quê? Porque a partir da City de Londres, eles controlam o sistema financeiro internacional, regulando as cotações dessas commodities, que são as mercadorias. Então você, extraindo mais ou deixando de extrair algum minério, você mexe na cotação da Bolsa de Metais de Londres. E você submete a humanidade ao sistema financeiro através disso. Agora, a questão o restante da pergunta sua, quem faz é a City de Londres. Agora... E por que só o Exército brasileiro tem essa noção dessa ilegalidade, os delegados da Polícia Federal não? Olha, o Exército tem essa noção porque é uma instituição permanente calcada na legalidade. Agora, a polícia muitas vezes não tem a noção dessa legalidade ou da ilegalidade que está praticando. É isso que nós podemos depreender desses fatos. A Polícia Federal está sendo usada como guarda pretoriana da ilegalidade. Agora, o Exército não se presta a isso. Agora, eu entendo que qualquer um do povo poderia perfeitamente requerer a instauração do IPM, do Inquérito Policial Militar. Por quê? Porque isso é um crime militar praticado contra a soberania nacional. Não é isso? Então, eu solicito aos nossos compatriotas de Roraima, civis e militares, que requeram ao Ministério Público Militar a instauração do IPM contra esta tentativa de usurpação do território nacional. Muito bem, doutor Antônio Ribas Paiva, estamos quase encerrando o nosso horário aqui do Jornal Jurídico, e com a presença brilhante e elucidadora do doutor Antônio Ribas Paiva, e também com a presença aqui do doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, que também vem de uma família militar, né? E temos alguns poucos minutos. Eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Marcos Davi a respeito dessa situação. O que o doutor Marcos Davi acha dessa questão de que o Exército Brasileiro não está cumprindo a ordem para desocupar os risicultores, como sendo eles os não indígenas, de terra indígena que está fronteiriça a países estrangeiros e ferindo a soberania nacional? Doutor, por favor, nós temos aqui 2 minutos, já aproveito para fazer as suas considerações finais. Vou passar de volta a palavra para o doutor Ribas Paiva e depois gostaria de pedir à produção que encerrasse este jornal com o discurso do deputado Jair Bolsonaro. Por favor, doutor Marcos Davi. Eu endosso as palavras do doutor Antônio Ribas Paiva. No meu entendimento, o comandante-geral da Amazônia, ele agiu corretamente, porque não se cumpre realmente ordem manifestamente legal, seja ou não através de decreto, porque existe uma hierarquia axiológica das leis que deve ser observada.
E um decreto não, jamais, em hipótese alguma, derroga a Constituição Federal. Não tem poder para isso. Também entendo que as reservas indígenas estão sendo utilizadas indevidamente para proteger interesses internacionais, não interesses dos brasileiros nesse sentido. Eu entendo que quando houve a privatização da Vale do Rio Doce, eu me lembro que uma equipe de juristas encabeçada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, o ex-presidente do Tribunal Regional Federal, Dr. Américo Lourenço Marcelo Lacombe, foram contra a privatização da Vale do Rio Doce. Por quê? Porque hoje a Vale do Rio Doce, ela não está defendendo e levando riqueza aos brasileiros, ela está monopolizando pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao requerer lavras de pesquisa sobre diversos minérios. Então, é uma espécie de monopólio privado e de interesse internacional já em andamento, né, no Brasil, a longo prazo, que vem a beneficiar um grupo de pessoas economicamente, e esse grupo não é brasileiro, especificamente. Então, endosso as palavras do Dr. Antônio Ribas Paivas, nesse sentido de que eu entendo que até o controle estatal dessas reservas devia estar em mãos do Exército Brasileiro. Por quê? Porque nós temos interesses militares envolvidos aí, né? E na área espacial, né? Na área de alta tecnologia, de soberania nacional. É interessante que o Exército tivesse um controle maior sobre essas reservas, no meu entendimento. Não os tem, mas deveria tê-los. E para finalizar, eu entendo que o governo federal não deveria ser cabo eleitoral, né, do poder econômico internacional. Se as nossas riquezas fossem disseminadas para o brasileiro, se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social fomentasse que se formassem empresas de brasileiros através do Instituto de Pesquisa Tecnológicas da Universidade de São Paulo, como havia antigamente. Eu participei de um clube criador de empresas de alta tecnologia por um convênio que havia entre a USP e o IPT e a Secretaria de Indústria e Comércio. Você fomentaria com que as grandes capacidades, os grandes pesquisadores montassem empresas de capital de risco com financiamento do BNDES para desenvolvimento da grande riqueza mineral que o nosso país possui. Então eu entendo que agiu corretamente o general, comandante-geral do Amazonas. Até quero conhecê-lo, porque eu estive contigo, comandante-geral do Amazonas, que era o Raimundo Nonato Cerqueira Filho, que hoje não é mais o comandante-geral do Amazonas. E na época, só para finalizar aqui, Riceto, o general me disse na ocasião que uma juíza federal estava interferindo em assunto interna corporis, né, do Exército, e queria prendê-lo porque ele havia afastado um capitão num processo disciplinar militar, na qual esse capitão havia negociado armas do Exército. E esse afastamento, a juíza federal entendeu que era ilegal, ela não poderia assim, interferir nesse métier, e queria prendê-lo. E eu perguntei ao general, por que o senhor não lavrou um flagrante contra abuso de autoridade contra a juíza federal? Porque ela está abusando, a um nítido abuso e desvio de poder no exercício dessa ordem judicial, que é manifestamente legal. Muito obrigado, doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Eu gostaria de passar agora as considerações finais do nosso ilustre convidado, agradecê-lo pela sua presença, e que muito nos honrou, e brindando aqui com os seus conhecimentos a respeito da questão envolvendo a Serra do Sol. E que o doutor Antônio Ribas Paivas vai fazer agora as considerações finais, e logo depois eu gostaria que a produção já deixasse preparado aí o discurso do deputado federal Jair Bolsonaro. Doutor Antônio Ribas Paivas, para as considerações finais, por favor. Bom, o doutor Davi abordou um assunto que é de agudo interesse nacional, que é a questão da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce
foi um grande golpe perpetrado contra a nação brasileira pelo governo Fernando Henrique, pelo PSDB, né? Porque a Vale do Rio Doce é um instrumento do Brasil extrair as suas riquezas ou deixar de extraí-las. Portanto, influenciar nas cotações internacionais de minérios. Se vocês terem uma ideia, o Ike Batista vendeu uma pequena mineradora por 5 bilhões de dólares. A nossa Vale, que é concessionária de todo o subsolo interessante do Brasil, foi vendida por apenas 100 milhões de dólares. O restante foi financiado pelo BNDES. Então, nós precisamos tomar nota dessas coisas para haver a retrocessão, em razão da evidente ilegalidade. A retrocessão é a devolução, que é prevista no artigo 519 do Código Civil. Muito obrigado pela atenção e eu gostaria até de me convidar para participar novamente do seu programa quando o senhor julgar conveniente. Será um grande prazer. Recebendo ainda mais alguns e-mails, não terei tempo de ler todos eles, daqui de Melissa Vermute, parabenizando aqui o programa pela excelente apresentação, organização e convidados, mandando um abraço. Também aqui Fernanda, que parabeniza pela entrevista e precisamos de outros programas assim. Parabéns ao Dr. Antônio Ribas Paiva. E este apresentador, lamentando o que está acontecendo em Raposa Serra do Sol e pedindo que se dê importância que deve se ter a essa questão, que é deveras assustadora, encerra este programa dando boa noite aos internautas com o discurso do deputado Jair Bolsonaro, que depois do que foi aqui mencionado, poderá ser melhor entendido pelo internauta. Boa noite, até a próxima terça-feira, às 20h30, pela TV Orkut. Boa noite. Ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, Sua Excelência, põe 5 minutos na tribuna. Eu vou desviar um pouco o foco do discurso, ao qual eu iria fazer aqui. O primeiro parlamentar que pôs a tribuna falou em ditadura militar, que ele combateu a ditadura militar. Esse pessoal sabe o que é ditadura. Conhece Cuba, conhece China, conhece Albânia. Os combatentes lá morreram todos. Quem combatia, morria. E nós aqui chegamos à seguinte conclusão muito simples. Ou os que vêm aqui são apenas combatentes de festim, os de garganta, ou não tivemos ditadura no nosso país. Chega de mentiras. Temos 21 anos de governo civil. O Brasil só piorou de Figueiredo para cá. Agora há pouco, o deputado que me antecedeu aqui, falando que não aceita investigações, etc. Eu estou no 5º mandato. O que eu mais ouvi aqui, até Lula assumir aqui, durante o regime militar, que eles apelidaram de ditadura, não se investigava nada. Nós, quando assumimos, vamos investigar tudo. A prova está aí. Não querem investigar até mesmo compra simples de cartões corporativos. Me apontem um general, um coronel, um capitão, um sargento rico ou razoavelmente bem de vida durante o regime militar. Não tem. Vocês sabem disso? Que quem se embrenhou pela luta armada não era para derrubar os militares, era para implementar em nosso país a ditadura do proletariado. Eu pergunto a vocês, do PTB, do meu partido PP, do PMDB, do DEM, o terreno não está mais do que propício, deputado Inocêncio Oliveira, para implantarmos no nosso país a ditadura do proletariado, a ditadura das sindicais livres, como vocês mesmos viram ontem, o veto presidencial, de modo que o TCU não possa investigar as contas do governo Lula. Os sindicatos agora podem abrir as suas comportas e investir dinheiro em candidaturas do PT, do PCdoB. Vocês não enxergam isso? Vocês estão cavando a própria sepultura, a sepultura da democracia. Até cego enxerga isso. Em troca de quê? Dos cargos miseráveis, que vocês não têm o que fazer com esse dinheiro, que porventura eu consegui agora, ou não é em troca de dinheiro? Ou eu sou otário? O único errado nesse Congresso
Vocês não enxergam isso? Vou acordar. Cadê o exemplo de 2002? Com a cara de vocês nos jornais, estão na cara nos postes, nos muros, em 2002, dizendo que vocês votaram para acabar com o 13º, com o fundo de garantia, com a licença gestante. Vocês não enxergam isso? Só está faltando aprovar aqui o voto facultativo. Com esclarecido, vai acabar não votando. E essa classe proletariado, que vive como porcos do Bolsa Farelo, vão votar. Eles vão ter a maioria aqui dentro, para aprovar o que quiserem, como o Chaves faz na Venezuela. E vocês não acordam para isso, meu Deus do céu. Corroborando com isso, a sacanagem que é feita com os militares das Forças Armadas. Uma sacanagem a mais vil. Vocês não enxergam isso? Ministro Jobim, Vossa Excelência não acorda para isso também. É conivente com esse estado de coisa, com essa patifaria com os militares, com essa covardia para com o país, onde o general não pode entrar numa reserva indígena na Amazônia, onde a Polícia Federal está se prestando um trabalho sujo para tirar os risicultores daquela região. Acorde para isso, Congresso! Ou vocês não conhecem a história do sapo fervido, que eu não vou contar aqui? Procure saber. Aqui existe luta de poder, não tem amizade. E vocês estão se vendendo, meus colegas do meu partido, do PMDB, do então PFL, do PTB, estão se vendendo por migalhas. Vocês vão fazer o que porventura levam hoje, aquele papel, vão fazer papel higiênico. Não vai ter outra finalidade, a não ser isso, o que vocês levam hoje, traindo o povo brasileiro e traindo as Forças Armadas do Brasil.